Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida a graça do Senhor nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de contar para você uma experiência que eu tive. Certa vez eu trabalhava numa empresa grande, uma das maiores empresas de Minas Gerais na época, hoje ainda continua sendo. E nessa época eu tinha um diretor muito exigente, rigoroso, enérgico, que havia me passado um determinado trabalho para ser feito. Ele havia sido muito claro nas diretrizes para a execução desse trabalho. Eu procurei fazer da melhor maneira possível, mas eu não havia me atentado para um detalhe muito importante. Como consequência, o trabalho não ficou do jeito que ele queria. Quando ele chegou depois do almoço e foi avaliar o trabalho, ele imediatamente me chamou na sala dele. E quando eu entrei na sala dele, eu percebi que ele estava um pouco alterado. E ele me disse o seguinte: eu fui claro, bem claro com você, pedi para você fazer isso, isso e isso. Qual parte você não entendeu? Porque você não fez o trabalho do jeito que eu queria. Eu tenho certeza, meu irmão, que ele estava preparado para ouvir as minhas justificativas, para ouvir de mim algum tipo de desculpa esfarrapada, na verdade, por não ter feito o trabalho do jeito que ele queria, uma vez que ele havia sido muito claro comigo, mas não foi isso que eu fiz. Eu olhei bem para ele e disse assim: olha, o senhor foi muito claro, suas ordens foram muito claras e eu reconheço que falhei. Eu não atentei para esse detalhe. Quero pedir ao Senhor que me desculpe e gostaria de pedir ao Senhor uma nova oportunidade para que eu possa refazer o trabalho e realizá-lo da forma como o Senhor quer. Ele me deu essa oportunidade. Eu saí da sala dele naquela tarde com uma nova oportunidade para refazer o trabalho e aí sim, o trabalho ficou totalmente do jeito que ele queria. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes falhamos, quantas vezes pecamos, quantas vezes deixamos a desejar. Deus é tão claro, Deus nos dá as diretrizes de tudo aquilo que Ele quer. A Bíblia é muito clara. Quantas vezes lemos a palavra de Deus e ali encontramos tudo aquilo que Deus pede de nós, mas falhamos. E falhamos de novo, e de novo, e de novo. E assim vamos prosseguindo, cometendo erros aqui e ali diante do Senhor. Mas sabe, esse texto, ele me incita a estar diante de Deus, a entrar na sala de Deus e a pedir o perdão de Deus. E como é que nós obtemos esse perdão? Porque o Senhor sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade para fazermos as coisas do jeito que lhe agrada. A maneira de obter isso é através da confissão. Pecado você não justifica. Pecado você não fica arranjando meios para justificá-lo diante de Deus. Não. Pecado se abandona, pecado se confessa, pecado se corrige. Sabe por quê? O pecado, ele é destrutivo. O pecado é nocivo para a nossa alma e principalmente para a nossa relação com Deus. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, entristecemos o Espírito de Deus. O pecado nos traz dor, nos traz sofrimento, porque o pecado, infelizmente, ele bloqueia a nossa comunhão com Deus. Por isso, quando você pecar, entre na sala de Deus. Vá para diante do Senhor, confesse seu pecado, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. A palavra de Deus nos diz, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você não está diante de um chefe, de um diretor enérgico, rígido, duro, que está com uma vara de ferro, pronto a lhe desferir um golpe toda vez que você erra. Não! Você está diante de um Deus misericordioso, compassivo, grandioso em perdoar. Entre na sala de Deus. Talvez agora você está aí angustiado, amargurado, com seu coração apertado, triste, porque você acabou de cometer um pecado diante de Deus. Entre na sala de Deus. Fale com Deus, peça a Deus perdão e peça a Ele uma nova oportunidade para que você possa fazer as coisas do jeito certo. Sabe o que vai acontecer? Você será renovado. Você terá essa nova oportunidade que você tanto quer. Porque o nosso Deus, Ele não quer punir você. O nosso Deus quer recomeçar com você. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nos diz a palavra de Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aplique esse versículo à sua vida. Peça perdão a Deus. Peça a Deus uma nova oportunidade e com certeza você terá. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor permaneçam sobre a sua vida, agora e sempre. Deus te abençoe.